Saber sobre a história deveria ser o suficiente para a gente não cometer os mesmos erros, né? Mas será que é só isso? Será que só conhecer os fatos resolve? É essa a pergunta que a gente vai explorar hoje, mergulhando no livro O Colecionador de Lágrimas, do Augusto Cury. E olha só, essa frase do Augusto Cury já entrega a ideia principal do livro. Ela é o ponto de partida para a gente pensar no que acontece quando o conhecimento, a informação pura e simples, se afasta do que nos torna humanos. Para entender isso, a gente vai conhecer a história do professor Júlio Verne. Pensa num cara brilhante, um verdadeiro especialista na era nazista. Alguém que, literalmente, vivia e respirava os fatos do passado. E o irônico é que ele mesmo tinha essa filosofia. Mas sabe como é, né? O tempo passou, o sucesso veio, e aquelas aulas que antes eram super envolventes acabaram virando uma coisa mecânica, uma repetição de fatos sem vida. É aquela paixão, aquele brilho no olho que encantava todo mundo, os alunos, a própria esposa dele, a Catherine, estava sumindo. O que sobrou foi um grande intelectual que já não fazia ninguém pensar. Mas aí, de repente, essa tranquilidade acadêmica dele, essa distância segura da história, tudo isso é quebrado. E quebrado de uma forma bem assustadora, com uma série de pesadelos. Pesadelos muito, muito reais. E o mais chocante é que nesses pesadelos, ele não era uma das vítimas, como a gente poderia imaginar. Não. Ele estava lá do outro lado. Um cúmplice, em silêncio. E pior, vestindo o uniforme de um oficial da SS. Ele revive o testemunho real de Albert Speer, o arquiteto nazista. Ele vê com os próprios olhos uma família judia nos seus últimos momentos antes de ser executada, e ele não faz absolutamente nada. Ele acorda claro, em pânico total, completamente horrorizado com o que ele, ou melhor, o ele do sonho, não fez. E aí vem a pergunta que dói. Será que a minha humanidade é só da boca para fora? Uma fachada? Bom, esse pavor todo acaba mudando completamente o jeito dele dar aula. A sala de aula deixa de ser um lugar de fatos distantes e vira, literalmente, um palco. Um palco para um confronto direto, sem filtros, com os horrores da história. Ele olha para a turma e vê o quê? Gente distraída, indiferente. Para eles, a história era só mais uma matéria na grade. E aí, diante daquela apatia toda, ele joga o plano de aula pela janela e começa a despejar os números mais brutais do Holocausto. Ele começa com um número, só um número: 700 mil. Esse é o total de pessoas assassinadas em um único lugar, o campo de extermínio de Treblinka. Depois, ele mostra a eficiência assustadora, quase industrial, dessa máquina de matar. O campo de Belzec, por exemplo, tinha capacidade para assassinar 15 mil pessoas por dia. Pensem nesse número, por dia. E para fechar essa parte, ele joga o número de judeus levados para um único destino, talvez o mais conhecido, Auschwitz. Mais de 1.100.000 pessoas. Mas não eram só os números, sabe? Ele mostra também a enganação cruel por trás de tudo. De um lado, as promessas. Uma nova vida no leste, com casa, trabalho, até orquestras e esportes. Do outro, a realidade brutal. Vagões de gado, trabalho escravo e, no fim, as câmaras de gás. E aí que ele solta a acusação. Ele chama os alunos de filhos do sistema cartesiano, ou seja, mentes ótimas com lógica, com matemática, mas completamente anestesiadas para o sofrimento humano. Gente que olha para a dor e só enxerga estatística. Aí um aluno levanta a mão e o acusa de ser parcial. E a resposta do Verne é forte. Ele diz: não foi a minha raça que foi mutilada, mas a nossa espécie. Será que não dá para ver que foi a humanidade inteira que se autodestruiu? E essa virada de chave do professor não é só uma mudança no personagem, não. É a forma que o autor encontrou para discutir o ponto principal dele. Qual é, afinal, o verdadeiro papel da educação? Pois é, a história toda do professor Verne serve para a gente chegar na tese central do autor. Só saber os fatos, só ter a informação, não é garantia de que atrocidades assim não vão acontecer de novo. O que o livro defende é que uma educação que só se preocupa com a competência técnica, que esquece da empatia, do altruísmo, bom, ela forma pessoas brilhantes, sim, mas que podem ser um prato cheio para ideologias radicais manipularem.
E um exemplo disso que dá calafrios é o programa de eutanásia dos nazistas. Eles também assassinaram sistematicamente entre 70 e 90 mil cidadãos alemães, pessoas com deficiências físicas e mentais, os mais frágeis da própria sociedade deles, tudo em nome de purificar a raça. Então, a gente chega no ponto-chave. A apatia, o silêncio diante de uma coisa tão desumana, isso não é uma posição neutra. Pelo contrário, como o próprio autor diz, são formas de cumplicidade. Então, para evitar que coisas assim se repitam, não basta saber os números. É preciso uma educação que faça a gente olhar a dor do outro no olho, que desenvolva o nosso senso crítico e que nos faça pensar não como grupos separados, mas como uma única família, uma única humanidade. E no fim, a jornada do professor Verne, que começou lá naquela apatia acadêmica, serve como um alerta sobre o perigo da nossa própria indiferença, e deixa no ar uma pergunta que vale, e muito, para os dias de hoje.